Você já parou para pensar de onde realmente vêm as suas opiniões? Aquela certeza sobre política, sobre cultura, aquela certeza sobre comportamento da população? Será que ela nasceu de uma reflexão profunda ou foi sendo construída aos poucos pelas pessoas que você segue, pelos conteúdos que você consome e pelas bolhas onde você circula? E se aquilo que você chama de pensamento próprio for apenas a versão mais confortável do que você ouviu repetir? Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação de opiniões aí nas pessoas e que muitas vezes a gente vê grupinhos de pessoas nas ruas, nos bares, nos restaurantes, nas redes sociais, na família, que tem opiniões muito fortes mesmo, e parece que as pessoas estão super convictas, acham que aquilo ali é a versão genuína do fato. Mas se eu te falar que, às vezes, a velocidade das informações se sobrepõe à reflexão sobre essas informações. Às vezes a pessoa não quer refletir, ela quer apenas estar dentro de uma opinião conjunta. Então, assim, nós gostamos, sim, de pensar que somos independentes, mas, na verdade, a gente tem a influência de algoritmo, bolhas digitais, influenciadores, ambiente social, e muitas vezes nada disso faz realmente sentido lá no fundo. Lá no fundo da alma, aquilo realmente não faz menor sentido, mas a gente quer repetir. Às vezes a gente quer apenas ter a certeza e não refletir e pensar se aquilo realmente é a verdade, tá? E a gente não defende ideias, a gente defende, assim, estar dentro de grupos. Por exemplo, você aí que tem seu time do coração, se seu time começar a perder, você provavelmente vai começar a xingar o técnico. Todo mundo vai começar a xingar o técnico, xingar o atacante, xingar o goleiro que não catou. Mas, no fundo, não é essa a opinião real da pessoa que está fazendo a crítica. A cultura pop também, se uma pessoa chegar e falar assim, nossa, a Virgínia Fonseca, ela é ótima, ela é perfeita e tal, você pode se sentir tentado a concordar, mesmo que você nem saiba quem que é a Virgínia Fonseca. E na política também, nós temos muito isso. Às vezes a pessoa fala assim, se você não for a favor de político X, você é um fascista, comunista, capitalista, taxista. E isso atrapalha muito a reflexão, atrapalha muito a gente ter nossas próprias opiniões. A gente nem percebe, mas já estamos sendo conduzidos a um pensamento coletivo, tá? A gente precisa entender também que pensar exige desconforto. Ou seja, se você começar a se colocar numa situação de reflexão, aquilo não vai trazer de início uma sensação de liberdade completa e alívio. Senão todo mundo já estaria nessa situação. Todo mundo estaria querendo refletir para sentir mesmo. Nossa, eu estou refletindo e isso está me dando um alívio. Às vezes pode dar, em vez de um alívio, uma angústia e uma crise de identidade. Às vezes, você refletir e ver que você estava no caminho errado pode sim gerar muita frustração. E aí você passa por um processo chamado de luto, porque aquilo que você achava que era verdade até certo ponto, depois desse ponto não é mais, e todo aquele investimento que você fez naquela situação pode talvez não ter servido tanto quanto você queria que servisse. Talvez dá uma impressão de ter sido um gasto inútil de tempo, um investimento inútil. E isso gera muita frustração. A gente põe uma expectativa em uma ideia e essa expectativa não é cumprida. Então, muita gente segue o caminho do repetir ideias para não sentir essa frustração de que as coisas não estão dando certo, de que as coisas não são do jeito que ela imaginava. Então ela fica repetindo porque é confortável. Você repetir dá uma impressão assim, eu estou
na minha zona segura. Essa parte aqui que eu estou repetindo é onde eu entendo, é onde é seguro para mim. Então, a dúvida seria a insegurança, você assumir a insegurança. E essa insegurança o ser humano sempre tenta evitar. Talvez a verdadeira independência do ser humano não seja ter um grupo que a opinião de todo mundo é igual, mas talvez seja suportar esse momento de luto, esse momento de silêncio, esse momento de reflexão, antes de formar a sua própria opinião. E eu tenho alguns casos aqui que eu queria mostrar para vocês recentes. Aliás, eu tenho um caso para vocês recente sobre esse tipo de situação e eu vou mostrar agora para vocês. Nos últimos dias, um levantamento divulgado para a Munich Security Conference mostrou algo que chama a atenção. Após o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, um número significativo de pessoas em países do G7 e economias emergentes passou a enxergar os Estados Unidos como uma ameaça à sua própria segurança nacional. Essa mudança de percepção aconteceu mesmo em países historicamente aliados como Canadá e Itália. Em muitas localidades, algumas pessoas e grupos veem os Estados Unidos como potencial ameaça. Isso não significa que os Estados Unidos estejam efetivamente agindo contra, mas mostra como discursos retóricos e narrativas podem modelar o medo e a opinião pública, muito além do que fatos isolados mostram. E também temos os grupos pró-Trump também, que realmente não podem, não gostam de opinar contra, não gostam de se posicionar contra. Isso também acontece. É o efeito inverso, mas do mesmo fenômeno. E em poucos meses, né, o clima internacional, depois dessas ameaças supostas, mudou. Não por eventos dramáticos, mas por como as pessoas foram levadas a interpretar a política externa, tarifas e confrontos econômicos. E isso também gerou o efeito inverso, porque todo efeito gera o seu efeito inverso, tá, gente? Todo efeito, se você tem uma opinião, vai ter uma opinião inversa proporcional à sua, tá? No caso, seria de que Donald Trump está certo em tudo, não pode reclamar de nada. E esse caso nos ajuda a entender que estamos falando não só sobre fatos, é sobre como a percepção de ameaça pode virar opinião antes da reflexão. Isso molda relações, alianças e até a confiança entre países. E também, pessoal, isso gera medo. E o medo é uma arma muito poderosa de controle de massas. Então, às vezes, essas opiniões sendo formadas estão privilegiando pessoas e grupos que comandam o mundo inteiro. É bom a gente pensar nisso, porque às vezes você está alimentando um medo em si que, na verdade, não está servindo de nada, não está te protegendo, não está te dando segurança, mas está ajudando outra pessoa, outro grupo, outro político, por exemplo. E se vocês gostaram do conteúdo, eu peço que deixem o like, se inscrevam no canal e obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo.